Sete pecados capitais literários. Demorou pra doido, não. Ai, gente, eu lembrei daquele... Gente, é da minha época, tá? Eita, que gagueira. É da época de vocês também, gente? Vocês estão lembrados daquele negócio que tinha no Ratinho? Histórias que o povo conta. Rapaz, eu amava. Menina, como era bom aquele trem. Eu amava aquela do cemitério das Barbie. Era o melhor. Morria de medo também, mas eu amava. Enfim, gente, vamos falar de 7 pecados capitais literários. Porque, né, gente, assim... a gente... Pecado errado? É, mas a gente peca de vez em quando, né? E é isso. Eu vi esse negócio lá no TikTok. Aí eu quis fazer pra cá, né, gente? Porque eu falo igual a maritaca e eu gosto de hablar. É aquele negócio de botar sua fotinha? Não, eu gosto de hablar. Então, vamos hablar aqui. E aí você me conta nos comentários quais são os 7 pecados capitais literários seus. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição os pecados e as perguntinhas pra ficar mais fácil pra você responder. Ou nos comentários fixados. Olha aí que vai cair. Então vamos começar, né, gente? Se você gostou aí, se inscreve no canal, curtiu o vídeo e vambora. Bora começar com o primeiro pecado capital, que é o orgulho. E aqui no orgulho, a pergunta é a seguinte: livros que você defende com unhas e dentes, porque sim, né, gente? Que você vai defender aquele livro até o fim. Entendeu? De agora até o fim da sua vida. E aí, né, gente, eu não poderia trazer só um livro, então eu trouxe 3. E vamos falar do primeiro. A seleção. No caso, todos os livros de seleção, todos os que eu li, né, gente? Porque tem 2 que eu não li. Mas, gente, o povo tá com um pouco de pau em seleção, mas assim, eu amo. Sabe? Eu entendo que tem muitas coisas assim... que são criticáveis, eita, que gagueira da moléstia, que são canceláveis nesse livro, sim, eu sei, mas eu ainda vou defender, entendeu? Eu sei das problemáticas que tem aqui com relação à representatividade, eu não tô nem falando de representatividade LGBTQIA, não sei das quantas mais, porque tem tanta sigla nesse negócio que nem eu entendo. Mas não tô falando que tá faltando gay aqui, que tá faltando lésbica ou whatever. Eu tô falando de uma representatividade, né, negra, gente, de pessoas pretas, que aqui não tá tendo, né. Temos o Aspen, que ele é dito mais ou menos como uma pessoa de pele mais achocolatada ali, uma coisa meio assim, sabe, uma coisa meio café com leite, mas... daí pra lá eu não lembro de mais ninguém que tem uma pele mais achocolatada aqui nesse livro, né? Então assim, temos muitos pontos a se criticar, sim, mas eu ainda vou defender isso aqui com unhas e dentes, com a minha vida, entendeu? Porque não é nem sobre as críticas, concordo plenamente, concordo. Olha... bato palmas para as críticas, só que eu não posso deixar de olhar para minha experiência de leitura com isso daqui, por todo o meu sentimentalismo com relação a esse livro. Gente, você não tá entendendo o que foi ler esse livro aqui no mesmo ano em que eu tinha passado pela minha primeira desilusão amorosa. Você não tá entendendo o que foi ler isso aqui logo após isso, o meu primeiro relacionamento que deu errado, entendeu? Você não tá entendendo o que foi ler a história da América com o Aspen e depois com, sabe? Gente, você não tá entendendo o que foi. Eu, nos meus 15 anos de idade. Então, assim, isso aqui tem uma história toda assim, sabe? Dentro do meu ser, entendeu? Então, eu vou defender. Minha filha vai ler, porque sim. Ai, mãe, que não sei o que. Vai ler. Vou obrigar. E eu amo esse livro. Aí... vamos para outro livro que muita gente critica, mas eu amo e eu vou defender com unhas e dentes, que é A Rainha Vermelha, que eu li, gente, na mesma época de A Seleção. Eu acho que eu terminei de ler A Seleção e eu fui pra Rainha Vermelha. Eu acho que foi, gente, se eu não tô louca. E assim, muita gente critica
Rainha Vermelha, Victoria Aveyard e tal, falando que, né, a Rainha Vermelha é uma salada de frutas, é uma vitamina, assim, sabe? É uma batida de vários outros livros. E fala-se também de A Seleção, que foi uma coisa que eu percebi quando eu comecei a ler Rainha Vermelha. Eu vi que tinha umas coisas meio assim de A Seleção lá. Fala-se da saga lá do negócio do Six of Crows lá, como que é o nome lá, gente? O negócio de sombra lá. Ah, aquele trem lá, gente, que tem até adaptação. Essa saga aí, gente. E aí, eu nunca li, gente, essa saga aí, esses livros de lá. Então, pra mim, eu tô cagando e andando pra aqueles livros lá. Se a autora se inspirou lá, problema, porque eu não li. Tô nem aí se ela se inspirou no outro livro lá. Eu não li, gente, naquela época eu não li e nem até hoje, entendeu? Nos dias atuais eu não li aquilo lá. Sombras de não sei o que, Sombriossos. Acho que é Sombriossos lá e tem os outros lá. Eu sei a história mais ou menos por cima. Bem por riba mesmo. Mas assim, não li, então pra mim não faz diferença. Eu amo a Rainha Vermelha. Foi assim, a fantasia que me introduziu na fantasia. E é uma fantasia, né, mais distopia e tal. Tem uma coisa muito com a Seleção. Tem uma similaridade muito grande. E muita gente critica, né, livros quando eles tem uma similaridade muito grande com outros e tudo mais e tal, mas assim, eu particularmente eu gosto, e principalmente quando eu li a Rainha Vermelha, gente, eu amei que tinha muita coisa similar com a Seleção, que assim, o sistema ali de castas, que tinha a Seleção, com o negócio do sangue e tal, uma coisa meio a Seleção também, a Rainha Vermelha que tinha ali pra escolher a noiva do príncipe e tal, então eu amei. Né, eu com meus 15 anos eu achei babado, gente, eu amei. Então assim, podem criticar, podem falar mal, mas eu sempre vou defender, sempre vou amar a Rainha Vermelha. E sempre quando eu vejo alguém falando mal, entendeu? Essa é a minha cara. Mas eu amo, gente, eu amo mesmo. Ai, minha filha também vai ler. Gente, minha filha vai ler todos esses livros que eu li, ela vai ler. Ah, porque não sei o que, mãe, vai ler. Que eu vou brigar, afinal a filha minha, vai ter que ler, né? Ai, gente, eu quero tanto aquele box de A Rainha Vermelha. Aquele lá, eu acho que é edição de colecionador, né? Aquelas capas maravilhosíssimas. Ai, eu preciso tanto. Mas não tô tendo dinheiro, não tô tendo espaço aqui também pra colocar. Então não sei quando eu vou estar adquirindo, mas quero. Aí a gente vai pra um outro livro que eu defendo também, que eu amo, que é a série Perdida, da Karina Ricci. E que tá roto. Gente, eu amo Perdida, entendeu? Por mais que tenha muitas críticas em cima de Perdida e muita gente não ache os livros muita coisa, eu amo. Inclusive eu estou no último, estou lendo agora, gente, em processo de leitura do último livro. E ai, gente, eu amo muito Perdida, gente. Inclusive vai ter o filme, né, do segundo livro. E eu já tô até com medo, gente, porque eu não gostei muito do primeiro, não, gente, assim... Gente, eu não achei a Giovanna Grigio cara de Sofia. Gente, ela não é Sofia pra mim, e isso já me desagradou muitíssimo, e, né, vai fazer o que, né? É o que tamo tendo. Então, assim, eu amo. Ai, gente... A Sofia, o Ian, ai gente, o Ian. Ai gente, por que eu não tenho um homem desse na minha vida? Ai gente, é tão triste. E todos os homens que a Karina Ricci escreve são particularmente muito assim, meus homens, entendeu? São assim, meu tipo. Ai gente, tem o Leon. Ai, gente, o Leon também. Nossa, meu Deus. Ai, gente, são todos homens que eu ficaria, entendeu? Que eu pegaria. Ai, que ódio. Que essa mulher escreve só homem que eu gosto. E é isso, gente. Eu amo Perdida também. Se você não leu, leia. Que eu amo. Agora vamos partir pro próximo pecado capital, que eu já falei demais, né, gente? Meu Deus do céu. O vídeo vai ter 50 horas de duração. Vamos, então, pra
A Avareza, que é a seguinte pergunta: queria que fossem mais longos. E olha, gente, eu separei 3 pra falar, porque sim. E vamos começar falando com uma saga que eu terminei agora neste mês de maio. E que assim, eu já tô sentindo saudade. Eu tô tipo assim, cadê mais livros, entendeu? Que é a saga Blackwater. Gente, essa saga é muito boa, gente. Meu Deus, eu assim, devorei, entendeu? Gente, eu terminei os 3 últimos livros que me faltavam neste mês de maio. E tipo, a gente tá em que dia? Hoje é que dia, gente? Dia 11. Hoje é dia 11 e eu já concluí os 3 livros que me faltavam da saga. Gente, eu amei tanto, gente. A Mary Love, a Eleanor, a família dos Casque. Gente, sabe? A atmosfera da cidade de Perdido, sabe? A família dos Casque. Gente, é assim, muito bom, sabe? Eu amei tanto que eu queria que fosse mais longo. E já é longo, né, gente? 6 livros já tá muita coisa, né? Mas eu queria que tivesse mais, sabe? Ai, gente, foi muito bom acompanhar essa família nessa saga. E eu amei, gente. Nossa, eu não tava esperando gostar tanto. Assim, a saga toda, com toda certeza, 5 estrelas favoritado. Ó, amei. Um sabor divinamente belo, entendeu? Aí, a gente vai para outro livro que eu gostaria muito que ele fosse mais longo, porque, ai, gente, comédiazinha romântica, e eu queria ter mais coisinhas, sabe, nesse livro. Eu queria que tivesse mais. Que é o livro A Guarda-Costas, que inclusive eu fiz um vídeo exclusivamente dedicado para este livro, neste canal, que se você quiser ver, vai lá ver a resenha. Vou deixar aqui nos cards, se eu lembrar, e na descrição também, se eu lembrar, porque eu não ando lembrando muito. Mas, cara, foi muito bom, gente. E vai ter adaptação com o Jared Padalecki. Ai, gente, eu amei tanto esse livro, foi tão bom, gente. Ai, uma comédia romântica com fake dating. E, ai, gente... Ai, gente, eu amei tanto. Podia ter tanto tido mais, sabe? O livro podia facilmente ter 500 páginas que eu iria amar, que eu iria devorar, entendeu? Mas não teve, né? Mas eu amei. E aí, um outro livro que eu gostaria que tivesse tido mais páginas, sabe? Se o autor também escrever outros livros, eu vou achar bom. Que é o livro Nascido do Crime, do Trevor Noah, que é um livro autobiográfico, né, gente? E assim, cara, o Trevor, ele escreve tão maravilhosamente bem que a vida dele, que é uma tragédia, né, gente, que vai falar sobre uma pessoa preta na época do apartheid e que ele nem era considerado preto, e porque ele não era tipo preto, né? Que ele vivia ali na África, né? Na coisa ali na África do Sul. Ele não era considerado preto, porque ele não era totalmente preto, igual a pessoa ali da África. E pela galera branca que vivia ali, ele também não era considerado branco. Então ele ficava naquela coisa, para as pessoas pretas ele era branco e para as pessoas brancas ele era preto. E ele é, assim, um café com leite com mais café, sabe? Com café mais pretinho. Gente, vocês conhecem Trevor Noah, não conhece? É o comediante lá, que faz apresentação lá no... Apresenta o Grammy, gente, lá nos Estados Unidos. Enfim, vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, vai buscar. Então, assim, a vida dele não foi uma coisa bonita. Mas a forma que ele escreve, gente, fica tão boa de se ler, fica tão palatável, sabe, gente? Que eu me via rindo de tantas coisas, assim, da vida dele, sabe? Eu fui do riso às lágrimas
com esse livro. E assim, ai gente, podia ter tido mais páginas. E eu acho que o Trevor leva muito jeito pra escrever. Eu deveria muitíssimo, tipo, muito mesmo, escrever outros livros, porque a escrita dele é maravilhosamente boa. Ai, gente, ele nasceu com um dom pra escrita, né? Agora vamos para o próximo pecado capital, que é a inveja. E nesse daqui a gente vai falar de livros cujos quais eu queria viver no universo deles. Porque sim, né, gente? Tem livro que a gente lê e a gente começa a se imaginar dentro daquele universo, vivendo ali, entendeu? E eu não posso deixar a gente de falar de um livro que... um universo, né? Que eu estou terminando de ler, ainda não li tudo. Esse mês de maio concluiremos, eu e Bruna. Mas eu gostaria muito de viver dentro do universo de Caraval. Gente, eu preciso falar muita coisa. Não preciso ficar falando, né, gente? Eu queria tanto, gente, viver dentro do universo de Caraval. Gente, imagina participar do Caraval, sabe? Aquela coisa, aquela vibe assim. Ai, gente, seria tão bom. Ai, nossa, eu iria me... Nossa, gente, eu ia me divertir tanto, sabe? Imagina conhecer o Lenda. Ai, gente... Era tudo que eu queria na minha vida, entendeu? Então, assim, a gente ia amar tanto viver no universo de Caraval. Ai, vocês não estão entendendo. Menos ter o pai que a Scarlett e a Donatella tem, né? Aí, nesse caso, eu não tô querendo, não. Mas eu gostaria muito de viver nesse universo, porque é maravilhosamente bom, uma coisa assim bem fantástica, gente. Ai, eu amo. Aí, outro livro que eu gostaria muito de viver dentro do universo, gente, é viver no universo das crianças peculiares, né, gente? O orfanato da senhorita Peregrine para crianças peculiares. Gente, eu gostaria muito de ser uma peculiar, entendeu? Tipo, oi... Cara, ia ser muito bom, uma vibe meio X-Men, sabe? Gente, porque o universo, né, das crianças peculiares é basicamente, assim, um X-Men, entendeu? Tem a senhorita Peregrine. Gente, eu adoraria conhecer a senhorita Peregrine, entendeu? Gente, iria ser tão bom. Eu só não acho que seria tão legal viver dentro de uma fenda, né, gente? Viver dentro de uma fenda temporal, eu acho que não seria tão legal assim, mas eu iria amar. E, idem, eu gostaria de ser a par romântica ali, né, do Jacob. Porque, assim, o Jacob... Ai, gente, o Jacob, ele é tão... Sabe, a minha vibe, sabe? Ai, gente, por mais que ele seja muito impulsivo, ele age muito no impulso, age. Nossa, gente, o Jacob, assim... Cada livro que eu termino, eu tenho vontade de dar um soco na cara dele. E mandar assim, sabe? Ele, meu filho, acorde, pare de fazer as coisas na impulsividade. Porque ele é impulsivo, gente. E se ele dá na telha de fazer alguma coisa, ele pega e faz. Sem consultar ninguém, sem parar pra pensar nas consequências, entendeu? Aí depois que ele age, depois que as consequências das atitudes dele vêm, aí ele começa a pensar, talvez eu não devesse ter feito isso. Mas aí já não dá tempo mais, né, gente? Não adianta chorar pelo leite derramado, né? E o Jacob, ele é muito impulsivo. Mas eu sendo a par romântica dele, gente, eu iria dar uma quietada nele. Eu iria falar, Jacob, meu querido, vamos tá se acalmando um pouquinho, quietando fácil, entendeu? Vamos tomar um suquinho de maracujá, né? Muita testosterona. Eita, não sei nem falar. Assim, né? O bichinho também tá na adolescência, né, gente? Adolescente é assim, né? Impulsivo. Mas eu iria dar uma chegada nele e falar, Jacob, se aquiete, meu querido, se aquiete. Que síndrome é esse de protagonista? Apesar de que ele é o protagonista, né, gente? Mas vamos se aquietar um pouquinho. E é isso, gostaria muito de ser uma peculiar. Agora, outro livro, gente, que eu gostaria muito de viver no universo, é óbvio, As Crônicas de Nárnia, gente. Meu Deus, imagina viver em Nárnia, gente, conhecer o Aslan. Ai, gente, poder conhecer o Aslan. Poder comer o manjar turco lá da coisa. Conhecer a Rainha Rainha Branca. Gente, nem lembro o nome da mulher daqui. Rainha Branca, Rainha Má. É Rainha Branca, né? Ah, aquela doida lá da carruagem lá, gente. Que oferece um manjar turco lá pro menino lá. Aqui, ó. E aí o menino aceita.
É, essa daqui, ó. Tem até fotinha aqui. Gente, é feiticeira branca, gente. Não é rainha, não, é feiticeira. Não é? A feiticeira branca. Gente, eu iria pegar essa mulher e ia dar uma... Entendeu? Oxente, dá uma voadora nela e pronto. Mas, gente, quem que não gostaria de viver em Nárnia, gente? Nossa, é meu sonho. Rapaz, agora que eu tô reparando que só tem livro de fantasia aqui, né? Ai, gente, mas eu vou fazer o quê? Vocês estão tão assim, sabe? Eu sou cabeça na nuvem mesmo, gente. Eu vivo no mundo da lua, entendeu? Eu amo, gente, fantasia. São os lugares melhores de se viver. E é isso, gente. Vamos... Gente, mas que gagueira da moléstia. Ô, JK, você não quer pegar sua gagueira de volta, não? Nossa, meu senhor. Eu, hein, que dicção. Bebi até uma aguinha pra ver se eu paro com essa gagueira, né? Com essa dicção horrível. E vamos para o próximo pecado capital, que é a ira, né? E aí, como... né? Vai ser o quê? Livros que eu detesto, que eu tenho ódio, que eu tenho raiva. E aí, gente, todo mundo já sabe, né? Qual que vai ser o livro que eu vou falar aqui agora? Hein? Qualquer? Digita aí. O Verão que Mudou Minha Vida. Que no caso da minha, destroçou, destruiu, estragou, assim, ó. Pode. E, gente, odiei, simplesmente odiei com unhas e dentes, entendeu? Da mesma forma que eu amo e que eu defendo a seleção, eu odeio Verão que Mudou Minha Vida. Gente do céu, ai que ódio do que eu tenho desse livro. Só de ouvir o nome da Belly, do Noah e do Courage, eu já tenho ódio. Nossa senhora, pelo amor de Deus, mas eu tenho muito mais ódio da Belly. Nossa, ai que... Nossa senhora. Gente, não tem como gostar de O Verão que Mudou Minha Vida, entendeu? Assim, nem se eu tivesse lido esse livro na minha adolescência, com meus 15 anos, sabe? 13 anos, sei lá, eu não ia ter gostado desse livro. Porque eu me conheço, daquela época de livros que eu li nessa vibe, eu odiei, entendeu? Então, nem naquela época eu iria gostar. Eu iria surtar sim com o negócio do Corn, de Jeremiah Corn, com certeza, gente. Mas eu não iria gostar do livro, por causa da Belly, justamente por causa dela. Então, não dá. Não consigo gostar. E olha que eu li só esse primeiro, que é O Verão que Mudou Minha Vida. Os outros dois, nem cheguei perto. Nem relei perto, porque eu vou querer passar raiva, gente? Não. Eu vou querer perder meu tempo? Também não. Eu tenho tanto livro pra ler, vou perder meu tempo lendo coisa ruim? Não, muito obrigada. Quem quiser ler, fique à vontade, mas eu não... né, obrigada. Aí outro livro, que no caso eu odeio, é a personagem, e nem tanto a história até gosto. Mentirosos. Gente, o meu problema com Mentirosos realmente foi a protagonista. Como que é o nome dela mesmo, gente? Cadence. É Cadence, né, gente, que é o nome? Nem lembro se é esse mesmo. Mas se não for, agora a gente chama ela de Cadence. Gente, eu odiei por causa dela. Ela foi o motivo do meu ódio, porque ela ficou tão fissurada naquele Get, sabe? Toda hora ela Get, meu Get é isso, Get é aquilo. Get tem sabor de limão, Get tem cheiro de terra molhada, Get é isso, Get é aquilo. Gente, eu fui tomando ódio, foi me subindo um ódio, uma raiva, assim, ó. Gente, eu comecei lendo o livro, eu tinha o livro físico aqui na minha casa, eu comecei lendo ele no físico e terminei no audiobook, porque eu não tava suportando essa menina, entendeu? Quando terminou o livro, eu fiquei chocadíssima, né, porque tem um plot legal, só que realmente o que estragou pra mim foi a protagonista, foi a narradora. Não gostei dessa menina, não gostei, não fica a cara dela, I'm sorry. Daí, outro livro que eu posso colocar aqui nessa categoria, mas que eu não odeio de tudo, tá, gente? É o livro Colega de Quarto, do Victor Bonini. Que eu saiba, esse foi o primeiro livro, né, que ele escreveu. Aí depois eu acho que veio O Que Eu Tenho Aqui em Casa, Quando Ela Desaparecer, depois veio O Casamento. Ou invertido, não sei. Mas eu sei que o Colega de Quarto foi o primeiro que ele escreveu. E o que eu não gostei desse livro foi o final. Eu achei que o final dele foi, tipo, nada a ver, sabe, com o que tava se desenrolando pra ser. Eu achei que não fez sentido, não gostei do final. Realmente, o final pra mim foi tipo, oi, meu querido, tudo bom?
Eu gostaria muito que ele reescrevesse esse final, porque realmente eu não gostei. Eu imaginei que fosse pra um lado e foi pra outro. E foi decepção, gente. Quando chegou no final desse livro, eu me decepcionei realmente, de verdade. Não gostei. E era isso que eu tinha pra dizer, porque não gostei do final. Tá? Escreve de novo, reescreva. Aí vem o pecado da vergonha, né, gente? Que é preguiça. Que no caso aqui a gente quer livros que estão mofando na estante, né? Os meus livros encalhados. E assim, gente, a minha estante, né? Fora os livros que eu comprei mais recentemente, que nem é tão recente assim, que se eu não tô doida, a última vez que eu dei a louca de comprar livro foi em 2023. Então, assim, 2023 pra 2020. 2000 quanto que a gente tá? A gente tá em 2026? 2026? Meu Jesus. O mundo não ia acabar em 2012? Meu gente. Tá bom, então, né? A gente tá em 2026, então terei 3 anos. Ah, não, então já tá tudo encalhado também, né, gente? Mas enfim, esses daqui, no caso, tá aqui na minha estante há mais de 3 anos, há décadas, praticamente, basicamente, e que eu não li por preguiça. Aí vamos falar da minha maior vergonha da minha vida, A Dança da Floresta, da Juliette Mayer, porque não sei por que eu não li. Falta de vergonha na cara, eu acho, né, gente? Porque eu paguei caríssimo nisso aqui, gente. Da editora Wish. Era por financiamento coletivo lá no Catarse. Eu lembro que eu paguei a mais caro, assim. Mentira, a mais cara não, porque tinha mais caro do que isso. Mas se eu não tô louca, eu paguei R$80 na época. Foi caro para chuchu, porque na época, sei lá, quantos anos atrás, R$80 era muita coisa. Minha mãe nem sabe disso, porque eu era louca de ficar gastando dinheiro com livro. E se minha mãe sonhasse que eu tinha gastado dinheiro com R$80 com esse livro aqui, que era só um livro só, ela ia me capar. Mas eu comprei e eu não li. Até hoje. De quando? Aqui deve ter, né, gente? A data da edição. Muito provavelmente tem. 2021, gente. Tá aqui desde 2021. Desde 2021 tá aqui. Jogado na minha estante pegando poeira. Lindo livro, né? Pois é, tá faltando eu ler. I'm sorry. Aí um livro que, assim, é pura preguiça e também não tô no momento de ler. Admirava Mundo Novo, gente. Quero muito ler algum dia da minha vida, sim, gente, mas eu não tô no momento pra ler uma ficção científica nesse nível, entendeu? Eu tenho preguiça de ler esse livro, muita preguiça mesmo, mas eu não estou no momento, gente. Eu acho que, assim, quando eu chegar nos meus 30 anos, eu vou tá no momento, entendeu? Mas por agora, não tô nesse momento. Então, vai ficar aqui mofando a minha estante por mais algum tempo. Mais alguns aninhos, porque não vai ser agora. Quem sabe? Mas é muito quem sabe, só Deus sabe. E eu não sei de nada. Aí outro livro que tá mofando aqui, por pura preguiça, assim, também, porque, assim, sei lá, eu tenho tanto medo de ler de, sei lá, né? Os Noivos do Inverno, que é uma saga, eu acho que tem 5 livros, né? E aí também me dá uma preguiça lascada, gente, porque eu tenho só os 2 primeiros aqui, na minha estante. Que eu ganhei sorteio no Instagram, aí eu ganhei os 2 primeiros, e aí faltam os outros 3, e são caros pra chuchu. Aí eu leio isso aqui, aí eu gosto, aí eu leio o segundo, aí cadê os outros que não tá na minha estante? Aí teremos problemas, entendeu? E não sei, gente, sempre que eu começo a ler, eu sempre abandono e eu não sei o que me acontece com relação a esse livro. Eu sei que eu vou gostar, mas sempre que eu começo a ler, eu não consigo continuar lendo. E eu não sei mais o que fazer. Cantinho da Vergonha, eu preciso, né, ir pro Cantinho da Vergonha, porque esse livro tá aqui mofando na minha estante. E aí fica até sem graça, galera. Vamos passar pra agora, nós vamos pra qual? Pra gula, né, gente? Que aqui é um pecado feio, horroroso, né, gente? Mas a pergunta é a seguinte: livros que eu devoraria 1 milhão de vezes. E assim, tem vários, gente, vários livros que eu Nossa, que gagueira da moléstia, gente. Acho que eu tô um pouco letárgica por causa do remédio que eu tô tomando pra negócio da alergia.
Aí eu tô desse jeito, porque não é possível. Enfim, muitos livros que eu já li, né, gente, eu gostaria de ler eles 1 milhão de vezes, sabe? Eu releria eles várias vezes. Mas eu trouxe alguns, né, pra poder representar, porque eu não poderia trazer 1 bilhão de livros, né? Mas vamos começar falando dele. Eu estou pensando em acabar com tudo, que eu estou louca, inclusive, pra reler esse livro. Mas eu quero pegar um momento, tirar um momento, assim, pra mim reler esse livro, tipo, um dia, sabe? Eu quero reler em um dia. Porque dá pra reler ele num dia, gente. Olha que livro curto. Nossa, super dá pra reler ele num dia. E quantas páginas que ele tem mesmo, gente? 222 páginas, gente. Isso aqui dá pra reler com toda certeza em um dia. E eu quero reler ele em um único dia. Eu quero tirar um dia depois de reler esse livro. Cara, eu amei muito. Esse livro é um livro pra você reler, sabe? Definitivamente. Então, tá aqui. Releria 1 milhão de vezes, sem enjoar. Aí, outro livro que eu também releria horrores, gente, porque, cara, o personagem desse livro é maravilhoso. Mariposa Vermelha. Gente, esse livro é maravilhosamente belo, muito bom. A Marilis é incrível. E o Tolu, gente, que personagem magnânimo, que personagem bom, sabe? Eu nunca tinha conseguido imaginar um personagem, caracterizar esse personagem na minha cabeça tão bem igual esse, sabe? Até a voz dele eu consegui fazer uma voz dele e ouvir a voz dele na minha cabeça, entendeu? Então, assim, muito bom mesmo. Essa mulher precisa escrever mais livros. Será que ela tem mais livro escrito e eu que não tô sabendo? Vou verificar depois, mas amo. Se você não leu, leia. Aí, outro livro que eu também quero reler ele muito em breve, e esse livro dá também pra ler em um dia, porque eu acho que ele não tem nem 200 páginas, gente. Eu acho que ele tem 100 e poucas páginas, que é o livro Esôfago, do Ítalo de alguma coisa. E, gente, eu reli esse livro, eu li, no caso, reli não, que eu não reli ainda, mas eu li esse livro e eu fiquei besta com esse livro, tipo, com a história, sabe? Porque a história do livro é um drama, né, ali da protagonista, a gente vai acompanhar a vida dela ali. E, cara, que livro bom. Assim, ele é um livro que tem muitos gatilhos, gente, muito gatilho mesmo com relação a, sabe, se tirar da vida. Não leia esse livro se você não tiver gatilho com relação a isso, se você não estiver bem, por favor. Mas é um livro que, sabe, ele toca assim na gente de uma forma que eu não sei explicar. Eu amo esse livro. Quero muito reler ele. E eu releria ele 1 milhão de vezes também, gente, porque é um livro que eu acho que quanto mais você relê, mais coisinhas você vai encontrando e mais você vai matutando, assim, das ideias e tal, sabe? Então, tá aí esse livro. Se você não leu, leia. Se eu não tô louca, ele tem no Kindle Unlimited, então se tu tá assinando, aproveita e leia. Agora, se eu não tô louca, a gente vai pro último pecado capital, não é? Exactly. Exatamente, vamos para o último pecado capital, que é a luxúria. Que no caso aqui são personagens, né, dos livros e tal. Livros que tem personagens que eu sou completamente apaixonada, que tipo... E aí, gente, eu não posso deixar de falar de que? Jogos Vorazes. Porque, gente, o elenco, assim, dos personagens de Jogos Vorazes é incrivelmente bom, sabe? E assim... Ai, gente, temos um protagonista, um personagem masculino aqui que, meu Deus, eu sou caidinho por ele, que é o Pita, né, gente? Como não ser apaixonada por Pita Melach? Como não ser? Eu não consigo, entendeu? Eu não consegui. Nem eu, nem a Katniss. E eu amo Jogos Vorazes, assim, os personagens são muito bons, gente. Até os personagens que são pra ser odiáveis, eles são incrivelmente bons, entendeu? Então, eu amo muito e não consigo falar mal, entendeu? Aí, outro livro que eu sou, assim, completamente apaixonada nos personagens, e principalmente em um que eu acabei de falar agora, gente, Mariposa Vermelha, né, gente? Que eu sou apaixonada no Tolu. Gente, o livro nem é sobre ele, é sobre a Marilis. Mas eu sou completamente apaixonada no Tolu. Gente, que personagem bom. É igual eu disse pra vocês outra hora, gente. Esse personagem, ele nunca tinha me acontecido isso. E o personagem ser tão claro, tão bem construído na minha mente, igual esse. Que até a voz dele eu tinha, entendeu? Então,
Muito bom. Muito bom mesmo. Ai, sabe? Ai, ódio. Ai, gente, e outro que eu não posso deixar de citar. Caraval, né, gente? Meu Deus, gente. Eu amo Caraval, assim, mais especificamente, eu diria por causa do Julian e do Lenda. Porque, assim, convenhamos que até que a galera critica muito a Scarlett, né, gente? Mas eu gostei tanto da Scarlett, gente. Eu não gostei muito foi da Donatella. Porque a Donatella, ela era pra ser a mais espertinha. Só que eu não achei ela tão espertinha, não. Eu achei ela meio mocoronga. Então, assim, eu me diverti mais com a Scarlett. Achei a Scarlett mais esperta e mais inteligente do que a Donatella. Então, eu sou mais Team Scarlett. E, gente, o Julian e o Lenda, assim, são personagens, assim, sabe? Finalmente os refrescos, entendeu? Gente, lê Carol, se você não leu, tu vai amar, entendeu? Assim. Ai, gente, eu amo. Não tem como eu não amar. Oh, gente. E é isso, gente. Vamos concluir o vídeo por aqui, né? Que concluímos as perguntas, então a gente pode concluir o vídeo. Eu espero que você tenha respondido as perguntas aí, porque eu quero saber tuas respostas, tudo bom? E é isso, gente. Meu celular tá querendo descarregar também. E eu também já tô assim um pouco letárgica, meio caro por causa do remédio que eu tomei, que ele bateu aqui, aí o sono vai batendo, aí eu vou ficando meio assim, entendeu? Daqui a pouco eu não tô falando nada com nada, e é isso. Vamos concluir aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar like, se inscrever neste canal, e é isso. Um beijo pra você, fica com o papai do céu e até a próxima. Bye!